ensinar pra vocês esse lindo jogo americano, que é o jogo americano Fantasia, tá? Eu gravei todo o passo a passo pra vocês, espero que vocês gostem. Ele tem essa pegada assim, que parece mais um macramê, mas é todo em crochê, vocês vão ver como é simples de fazer, tá? Ele fica lindo na mesa, espero que vocês gostem da aula. Um beijo e vamos lá para o passo a passo. Então, gente, vamos começar a aula. Eu vou utilizar aqui esse fio, que é de numeração 6, é um barbante, tá? Vou estar utilizando ele, mas você pode utilizar em outras numerações, caso você queira. É só aumentar a peça de acordo com como eu vou mostrar aqui. Vou estar utilizando uma agulha de 3,5 milímetros e uma tesoura, tá? Então, vamos pro passo a passo. Para iniciar, eu vou fazer aqui um nozinho inicial. Vou pegar a agulha, dar uma volta. Depois, você vai pegar o fio que tá no novelo e vai puxar pra dentro dessa voltinha que a gente fez. E aqui a gente fez o nozinho inicial, tá? Agora, você vai puxar um pouquinho essa laçadinha. E esse ponto é o seguinte, você vai deixar ele do tamanho que você quiser, mas é importante você manter um tamanho padrão em toda a peça, para que a peça ela não vá ficando troncha, nem de tamanho diferente. Então, eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos o espaço aqui de 1 centímetro, tá? Porque é um tamanho assim que eu acho bacana, nem fica tão grande, nem tão pequeno, tá bom? Então, vai ficar mais ou menos esse tamanho aí, a argolinha. E agora, a gente vai fazer o seguinte, vai puxar o fio que tá no novelo pra dentro dessa argola. Como se fosse fazer um ponto baixo mesmo, só que grande. E aqui, se vocês observarem, ó, ficou essa laçada aqui. E a gente vai entrar agora justamente nessa laçadinha aqui de trás, ó, que fica fazendo aqui um ponto baixo. Então, peguei, né, o fio e lacei, fiquei com 2 na minha agulha. E agora, eu vou dar a laçada e vou tirar as 2 alcinhas. Então, eu fiquei aqui com esse ponto, que é a argolinha, tá? Vamos fazer novamente. Vou puxar mais ou menos do mesmo tamanho que eu fiz o primeiro ponto aqui. Vou pegar esse fio e passar por dentro da argola, volto aqui nessa partezinha, nesse espacinho aqui de trás, entro com o fio e faço um ponto baixo aqui, tá? Então, fiz aqui meu segundo ponto baixo. E vai ficando assim, dessa forma, gente. E aqui a gente tem um ponto segredo. A cada 2 argolinhas, a gente tem um ponto segredo. Lembrando que esse ponto aqui, ele já vai servir pro final. Ele vai servir como um ponto desse aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui um ponto segredo que equivale a 2 argolinhas. E aí, você vai fazer um total de 28 argolinhas. Eu vou fazer desse tamanho, mas aí você pode fazer da forma que você quiser, do tamanho que você quiser e quantas argolinhas você quiser. O mais importante é que seja número par, tá bom? Então, precisam ter argolinhas pares. Então, vai contando aí de 2 em 2, da forma que você quiser, tá certo? Então, eu vou fazer aqui as minhas 28 argolinhas desse mesmo jeito que eu tô fazendo, que eu já mostrei aí pra vocês. Vai fazendo aí e já eu volto. Então, gente, fiz aqui as minhas argolinhas, tá? No total de 28 argolinhas, como eu falei pra vocês. E vocês podem aí achar que ficou grande, né? E dizer, não, tem alguma coisa errada. Mas é assim mesmo. Esse ponto, ele diminui muito conforme a gente vai fazendo. Então, não se preocupe, tá? Vai ficar o tamanho certinho que eu falei pra vocês, não se preocupe. E caso você vá fazer com outro fio, o que é que vai acontecer? Você vai medir, né, a peça, eu já vou medir aqui pra vocês. Sem esticar esse fio, eu vou medir quantos centímetros tem, tá bom?
ele tá com mais ou menos aí 45 centímetros. Então, o que é que vocês vão fazer para adaptar? Vão fazer de 2 em 2 argolinhas até dar 45 centímetros, tá bom? Que aqui ainda vai vir as franjinhas e tudo mais. Então, não se preocupem que não vai ficar grande, tá bom? Só façam. E agora, a gente vai começar a nossa primeira carreira, né? Das argolinhas. Como é que vai ser? Eu tô aqui, ó, com as minhas argolinhas. E a gente vai vir no quarto ponto. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4 argolinhas. E após a quarta argolinha, aqui nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho baixo, a gente vai fazer aqui um ponto baixo, que aí vai formar a primeira argolinha. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu aproximar pra vocês. Vou vir aqui, pegando essas duas alcinhas, tá vendo? E vou fazer aqui um ponto baixo, aqui no meio mesmo, no meio do ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E fiquei aí com essa primeira argolinha, estão vendo? E agora, como é que vai ser? A gente vai fazer 2 argolinhas, que equivale a um ponto, tá bom? Para prender também nos próximos pontos. Então, vamos lá. Vou aqui alargar do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês. Vou fazer o ponto baixo. Aqui a gente tem uma argola. Agora, a gente vai fazer mais uma. Fiz aqui o meu ponto. E agora, a gente vai vir aqui, vai pular um ponto aqui, ó. E no próximo, a gente vai prender com o ponto baixo, formando nossa segunda argolinha, tá? Então, eu vou prender aqui com o ponto baixo. Formei aqui a minha segunda argolinha. E vai ficando assim, gente. Ó, como vai ficando bem legal. E aí, a gente vai fazer isso por toda a nossa carreira. Eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês, para vocês não ficarem com dúvidas, tá bom? Aumento. Faço aqui um ponto baixo, né? E mais um. Lembrando que não precisa ficar milimetricamente igual. Basta que fique assim, de forma que não fique tão desproporcional, gente. Mas não se preocupem também em deixar a argola exatamente igual, tá? Se passou um pouquinho, alguns milímetros, não tem problema, tá bom? A gente vai ajustando aí nossa peça conforme a gente for fazendo. E vai ficando assim as argolinhas. Vou fazer aqui por toda a minha carreira. E quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente iniciar a próxima carreira, tá bom? Oi, gente, tô chegando aqui no final. E como eu falei pra vocês, ó, sobrou aí 2 argolinhas e esse pontinho aqui que vai servir como esse ponto baixo pra gente. Então, eu vou fazer aqui, né, mais 2 pontos. Que é 2 argolinhas dessa, 1 e 2. E vou prender aqui, nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira laçadinha que a gente fez. Que vai ser como a laçada aí inicial que a gente fez, ó. Vai ser como um ponto baixo. Então, eu prendo aqui com um ponto baixo. E a gente finalizou aqui essa primeira carreira. Parece estar um pouco grande, mas não se preocupe, tá? Que essa peça, ela vai diminuindo conforme a gente vai fazendo, ela vai diminuindo de tamanho, mas vai ficar num tamanho bom. Vamos continuar aqui, vou para a segunda carreira, viro o trabalho. E agora, para subir aqui, sempre quando você for subir, você vai fazer 3 argolinhas, que equivale a 1,5 ponto, né? Então, vamos lá, eu vou fazer aqui a primeira argola, que para dar essa viradinha, né, precisa fazer 3 argolinhas. Vou fazer aqui a segunda. E a terceira. Lembre-se que é só no início, assim, quando a gente vai fazer a nossa voltinha, tá bom? Então, aqui, eu vou vir aqui, bem no meio, ó, dessa argolinha, nesse ponto, que fica bem no meio, e vou fazer o primeiro ponto baixo. Fiz aqui e formei a argolinha aqui em cima, tá vendo?
Agora, a gente vai trabalhar por toda a carreira com 2 argolinhas, ao invés de 3. 3 a gente só faz aqui no início, tá bom? E aí, a gente vai continuar fazendo de 2 em 2 argolinhas. E vai ser esse mesmo processo por toda a nossa base, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Você vai prender aqui, ó, no meio da próxima argolinha. Não prendam aqui entre um e outro, tá? Ó, senão vai ficar muito perto um do outro. Então, você tem que prender aqui, tá certo? Então, vem aqui e prende com um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Vou ajeitar pra vocês verem melhor. Tá vendo? Vai ficando assim a nossa peça. E aí, eu vou fazer por toda a carreira, tá bom? Chegando aqui no finalzinho, a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu só quis mostrar para vocês não se confundirem, tá? A gente vai fazer 2 argolinhas também. Lembrem-se que 3 argolinhas é somente para iniciar a volta. Aqui a gente tá finalizando. Então, eu fiz aqui uma. Vou fazer mais uma. E a gente vai prender aqui do mesmo jeito. Pula um, no próximo, a gente fecha com um ponto baixo. Então, finalizamos aqui a nossa segunda carreirinha, tá bom? Ó, e a gente vai ajustando assim, ó. Percebam que já deu uma diminuídazinha, né? Podem perceber que já deu uma diminuídazinha. E o que é que acontece? A gente vai agora continuar crescendo. Então, eu tô com 2 carreiras aí, e a gente vai fazer um total de 19 carreiras, pra ficar uma altura legal aí. Vou virar o trabalho e vou fazer 3 argolinhas pra fazer a voltinha aqui, do mesmo jeito da anterior que eu mostrei pra vocês. Fiz aqui 2, 3. Então, fiz aqui as 3. Vou vir aqui nesse pontinho do meio, né? Pulei um e venho aqui prendendo com um ponto baixo. Então, pessoal, a gente vai fazer assim por 25 carreiras. Essa que eu comecei agora é a nossa terceira carreira, tá? Então, eu vou fazer todas as carreiras. Percebam que a peça, ela já deu uma diminuídazinha, porque as argolinhas, elas vão estreitando um pouquinho. Então, isso é super normal, por isso que precisa ficar com um comprimento maior, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas, tá? As minhas 25 carreirinhas e volto já com vocês pra gente continuar. Gente, então, tô finalizando aqui a minha 19ª carreira e vou finalizar aqui com vocês, fazendo aqui as 2 argolinhas e vou prender aqui nesse ponto do meinho, como vocês já sabem. Finalizei, e deixa eu mostrar aqui pra vocês como foi que ficou, tá? Ó, esse comprimento aqui, como eu tinha falado, ele diminuiu bastante, tá vendo? Ele tá agora com mais ou menos 37 centímetros de comprimento. E aí, a gente ainda vai colocar aqui as franjinhas e ele vai aumentar um pouquinho. E essa parte aqui, que é a parte que a gente tava trabalhando, a gente fez aqui 19 carreiras. E ficou com um tamanho aqui de mais ou menos 31 centímetros. É um tamanho bom para americano retangular, na minha opinião. E foi isso, foi assim que a gente finalizou, né? Foi assim que ficou o nosso jogo americano. Agora, a gente vai trabalhar essa parte aqui das laterais, que é a das franjinhas, tá? Mas aí, o que é que acontece? Você pode fazer no tamanho que você quiser essa peça. Você pode fazer maior, caso o seu fio seja mais fino. Mas eu não recomendo fazer essa peça com fio mais fino. Porque esse ponto, como ele é mais largo, ó, a peça ela já fica muito maleável, tá vendo? Ela fica muito maleável e com o fio mais fino não vai ficar legal, gente. Então, eu recomendo vocês fazerem no fio 6, tá? No fio 8 eu acho que já vai ficar um pouquinho grosseiro. Então, é isso. Agora, a gente vai virar aqui desse ladinho pra trabalhar as nossas franjinhas, tá bom? E eu vou fazer essa peça com 21 a 22 franjinhas, mais ou menos, tá? Eu não quero nada
grande, nada muito grande, né, de franja, mas vai ficar um detalhe legal. Então, eu vou fazendo aqui, já de onde eu parei, eu já começo aqui fazendo correntinhas. Então, eu fiz uma, vou fazer aqui 22 correntinhas, tá bom? Fiz aqui as 22 correntinhas. Caso você queira fazer menor a franjinha, pode fazer. Ela vai vir assim, ó, e vai ficar desse tamanho aqui. E eu vou prender aqui com um ponto baixo agora. Fiz as 22 correntes e vou prender nesse ponto aqui do meio, tá vendo? Vou prender aqui com um ponto baixo. E aí, eu formei essa primeira argolinha. E aí, eu vou fazer mais 22 correntes. 3, 4, 5, 6. Fiz aqui as 22 e agora eu venho prendendo aqui, ó, nesse ponto baixo, entre uma argola e outra. Então, vai ser sempre assim, você vai prender entre uma argola e outra, no meio da argola, entre uma argola e outra, no meio da argola, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a gente fez aqui esse primeiro, que foi no meio. Agora, eu vou prender aqui, ó, entre uma argolinha e outra, com um ponto baixo. E a gente ficou com a nossa segunda aqui, nossa segunda argolinha. Então, vou fazer assim por toda a carreira, tá? Vou fazer mais 22, prendo aqui nesse ponto, no meio da argola. Depois, eu prendo entre um e outra, no meio, entre um e outra, até chegar aqui no final. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto, tá bom? Tô chegando aqui no finalzinho, ó, olha como tá ficando as franjinhas. Deixa eu ajeitar elas aqui pra vocês verem. Ó, já ficou toda certinha, tá vendo? E aí, a gente vai fazer o último aqui nesse ponto, ó, nesse primeiro ponto onde tá aquele fiozinho do início da nossa peça. Então, a gente vai fazer aqui as correntinhas. Fiz aqui as 22 correntinhas e vou prender com um ponto baixo aqui nesse ponto mesmo, tá? E aí, a gente finalizou essa lateral aqui das franjinhas. E eu vou cortar o fio pra depois arrematar, tá bom? Puxa aqui esse fiozinho. E a gente finalizou esse ladinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. E vamos fazer do outro ladinho da mesma forma, do mesmo jeitinho, gente. Ó, deixa eu virar aqui. E a gente vai fazer aqui desse lado da mesma forma. Eu vou pegar aqui o fio. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, ó. Nesse daqui, onde a gente iniciou. Vou fazer aqui um nozinho com o fio, tá? Passo o fio aqui no meio desse ponto. E vou dar um nozinho só pra gente prender esse fio. Depois a gente vai arrematar também, tá? E aí, eu vou começar aqui fazendo 22 correntes. Fiz 1, 2, 3, 4. Então, vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer 22 correntes, prendo aqui no meinho, com um ponto baixo, faço mais 22, prendo aqui no meio da argola, 22, prendo aqui entre uma e outra e vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui desse lado. Não tem erro, tá? E eu volto já com o resultado final pra vocês. Finalizei aqui, gente, vou cortar o fio. E agora é só arrematar esses fiozinhos que ficaram. Peguei aqui uma agulha de tapeceiro, mas você pode arrematar aí com qualquer agulha, até mesmo agulha de crochê. Já fiz em outros vídeos aí, pra facilitar vocês. Vou passar esse fio aqui pra trás, só pra gente começar a fazer esse arremate. Passei aqui. E aí, é muito fácil, gente. É só vocês irem passando pelos pontos, assim, ó. Pra gente poder depois prender esse fio.
Então, eu vou passando aí por esses pontinhos baixos, tá vendo? Vou passar aqui. Não puxa muito pra não juntar esses fios, tá bom? E aí, eu vou passar aqui, mais um. Vou abrir esse fio aqui no meio, sempre gosto de fazer isso pra dar os nozinhos e fixar bem a peça, tá? Então, eu abri aqui, tem 6 fios, eu abri metade pra cada lado. E vou passar esse outro fio aqui por mais um aqui, ó, só pra gente conseguir dar os nozinhos corretamente. Deixa eu virar aqui. E aí, eu venho aqui e vou dar 3 nozinhos. Não aperto muito, tá vendo? Pra não deformar a peça. E aí, o segundo nozinho eu já aperto um pouquinho mais. E aqui no terceiro nozinho, eu aperto mais firme, pra ficar bem mais firme. Então, venho aqui e apertei bem mais firme. E aí, eu vou cortar esse fiozinho. Corto. E eu venho aqui com a minha agulhinha só tentando esconder, tá? Esconder um pouquinho aí esse nozinho. Passando aqui por baixo, mas ele fica bem perceptível, ó. Virei aqui pro lado. E aí, é só vocês arrematarem os outros lados da mesma forma, tá? Vocês vão arrematar esse e esses 2 fiozinhos aqui da mesma forma, escondendo por trás, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu mostrar aqui pra vocês quanto foi que ficou o tamanho. Ó, ficou com mais ou menos aqui uns 28, porque ele fecha um pouquinho, mas ó, ele é todo regulável, tá vendo? É só vocês irem ajustando. Ele é bem regulável, ó. Quando eu ajustei aqui, ele já aumentou, tá vendo? É só questão de você ir regulando aí a sua peça pra ver qual o tamanho exato que ficou, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!